Senhoras e senhores, aqui estamos, hein? Pensaram que não tinha? Tem videozinho sim, porque aconteceram coisas entre o meio da semana e agora, e ainda vai ter jogo. E tem notícias, tem informações. Por isso que eu estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar sobre muitas coisas. A principal delas, o Antony vendido, ou em vias de ser vendido, do Ajax para o Manchester United, por uma bala. Quanto que é? 100 milhões de euros. O que é uma bala, bem bala. E o São Paulo pode se dar bem com esse negócio, por ser o clube formador que vendeu para o Ajax, tinha uma parte dos direitos federativos, não sei o quê. O São Paulo pode, ou se essa venda for concretizada, e deve ser, embolsar 100 milhões de reais, mais ou menos, nessa brincadeira, o que já faz o São Paulo ter aquela história da meta de receitas. Vamos falar sobre tudo isso, as condições, por que demorou tanto para fechar o negócio, um monte de coisa que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Claro, falar também do jogo que vem por aí, falar sobre que alguém mais vai sair do São Paulo. A meta foi atingida, mas e aí? O bolo todo deu em quanto? E o quanto essa boa notícia financeira para o São Paulo impacta na tentativa, mais uma, do Casares de tentar uma reeleição, de ser reeleito, de ter uma mudança no estatuto do clube para ele ser reeleito. O quanto que esse momento financeiro bom e de alguma forma esportivo bom do São Paulo, que está ainda em lutando por título, pode impactar nessa história da tentativa de reeleição, mais uma, do Casares. Vamos falar sobre tudo isso aqui hoje, Arnaldo. Mas eu queria que você me falasse, por favor, se esse vídeo tem o apoio de quem? Por favor. Tem o apoio do Spit. Spit, meu amigo. É Não é isso aí. qualquer Eu vou coisa não, compartilhar a velho. tela aqui para você saber o que é o Spit. Troca a tela do seu celular, por favor. A tela tá gênia. Atenção, ó. Vamos ver. Ó. Não Olha fala ele aí. assim. Não, Ah, não é garoto. possível. Ó, Aí, eu ó. vou abrir o meu aplicativo Spit aqui, ó. Olha ele aí. Com a presença de quem? Dele, Jürgen Klopp, Ah, na capinha do ganhou de aplicativo, ó. 9-0, cara. Ganhou Só de 9 isso. a 0 O ele. cara tá de bem Ó, ou não? Spit, o que é? Um fantasy game mais legal que você vai jogar, meu amigo. Que você pode jogar vários campeonatos. Eu vou pegar o Brasileirão, mas tem Bundesliga, Premier League, Liga dos Campeões, tem vários. Vamos pegar o Brasileirão que tem rodada. Participar do jogo e olha lá, de graça. Esse é o detalhe. Vamos lá, de graça. Escolhe aí um goleiro, Arnaldo. Vamos lá, João Paulo dos Santos sempre é bom, né? O cara. João Paulo Você, dos Santos, você, Pumba. quer, você quer apostar no Jandrei? Eu vi que o Mauro fez o time dele, Mauro César do Spit, só tinha jogador de São Paulo. O Mauro César tá confiante É no mesmo? jogador. Tá confiante, hein? Então Tá. pega um atacante lá da frente, ó. Robson do Fortaleza? Não, Não, vai né? se Hoje ferrar, não. né? Hoje O não. cara, hoje não. Vamos ver. Luciano, Luciano, hoje vai Pumba. jogar. Põe ele. Outro atacante, centroavante. Também tem o Luciano, já pode entrar nessas duas posições. Vamos ver. Hulk, Hulk no Clássico Pimba. Mineiro. E assim vai. Você vai montando o seu time no Speech. Olha aí aqui. Vai montando o seu time. E aí, à medida que esses jogadores vão desempenhando na vida real, por exemplo, se o Luciano fizer um gol hoje, ele vai aumentar a sua pontuação, seu valor. Você vai jogando, vai montando liga com seus amigos. É sensacional. Então é o fantasy game mais legal que você vai jogar e é de graça. Um monte de liga com seus amigos, desafia a gente, desafia o Mauro, desafia o Arnaldo. Vamos lá. É só baixar. Como? Utilizando o link que está aqui na descrição. É de graça, rapaziada. E é legal pra caramba. Certo? Vamos lá, Arnaldo. Vamos lá. Speech. Spit. Vamos começar. 100 milhões de reais é a grana que deve pingar para o São Paulo com essa negociação do Antony, que será de 100 milhões de euros, que é a maior venda da história do campeonato holandês, em todos os tempos, né? A venda dele do Ajax para o Manchester United, o técnico do Ajax já falou, pô, hoje é tudo dinheiro, é uma tristeza e tá, mas assim que a banda toca. Pergunta primeira, 100 milhões. É 100 milhões ou tem a comissão do agente, a metade é para o Daniel Alves? Como é que é isso, sabe? Sei, vamos lá. Vamos lá, Tirone, acho que primeiro explicar como está sendo a Sim, compra pelo ótimo. Manchester United e por que ela está demorando tanto. Lembrando que a Perfeito. janela vai até o dia 31 de agosto, ainda tem mais alguns dias.
E a oferta começou na casa dos 70 milhões de euros, passou por os 80, o Ajax disse não, passou por os 90, o Ajax disse não, e agora chegou a 100 milhões de euros, uma grana absurda, uma das maiores transações dessa janela. E o Ajax, como jogador, dando entrevista dizendo que quer sair, que é a maior venda. Então, tipo, o Ajax ficou numa situação de protelar o máximo para ganhar o máximo. Até porque sabia que a grana não vai inteira líquida para o Ajax, porque o São Paulo tem um percentual. E aí acho que é importante explicar o que é esse percentual. Não é 20% de 100 milhões de euros, que é a transação total. O São Paulo tem 20% da mais-valia. O que é mais-valia? Que é a coisa mais comum no futebol hoje do percentual. É 20% da diferença entre o que o Ajax pagou para o São Paulo lá atrás e quanto ele está vendendo agora. Né? Certo. Então, mais ou menos, vai assim, a grosso modo, o Ajax vendeu o Antony por cerca de 16 milhões de euros para o Ajax. Agora está revendendo por 100, você tira 100 de 16, tal, e aí você tem o percentual da mais-valia do São Paulo, que pode chegar a 100 milhões de reais, porque o São Paulo também tem o percentual do clube formador, que é 3,5%. Aí, para qualquer negociação, como teve para o Casemiro, aliás, o Manchester United está ajudando o São Paulo bastante. Obrigado, hein, Manchester. Então, o São Paulo teria 3,5% da transação total por ser o clube formador, mais 20% da mais-valia, totalizando cerca de 100 milhões de reais. Isso, em tese, limpos para os cofres do São Paulo. Agora, até porque uma transação desse tamanho está demorando tanto, ela precisa ser, além de oficializada, tratada quando vai ser esse pagamento, se vai ser parcelado ou não, quando ele cai e tudo mais, né? Então não é o que Ou vai seja, assim, não é que segunda-feira vai estar grana lá. Faz o Pix de 100 milhões de reais, estamos conversados. De qualquer forma, seria sim uma venda que, não digo inesperada, mas que faz com que o São Paulo extrapole a sua meta de receitas da temporada com alguma folga. E a gente vai explicar por quê, quanto está entrando, quanto entrou até agora, e por que o São Paulo estava tão confiante que essa negociação sairia até o final da janela, muito porque o técnico atual do Manchester United é ex-técnico do Ajax e fazia questão da contratação do Antony e tinha sinalizado que o Manchester pagaria o quanto fosse necessário para contratar o Antony. Bom, só para tentar fazer uma justiça aqui, eu quero saber de você se a sua opinião é a mesma que é a minha. Sobretudo, não canso de detonar a diretoria anterior do São Paulo, do Leco, que destruiu o clube e tal. Essa amarração me parece que foi boa, né? Da venda. Eu Ou não? digo para você que foi mais sorte do que juízo. Vou explicar Não, por tudo quê. bem. Tá. Vou explicar por quê. Quando o São Paulo vendeu o Antony em 2020, na administração anterior do Leco, do Pássaro e do Raí, o Pássaro, que participou da negociação, fez o seguinte: ele garantiu 20% da mais-valia, mas para receber a grana grossa da venda do Antony inteira naquele momento, ele abriu mão da mais-valia que o São Paulo tinha sobre o David Neres. Então, o São Paulo tinha 20% da mais-valia do David Neres, que era o cara do momento em 2020. A gente está vendo o David Neres agora. Agora, em 2020, o cara da seleção não era o Antony, era o David Neres. Sim. Então, o São Paulo, o que ele fez? Ele abriu mão de 20% da mais-valia do David Neres para ter 20% da mais-valia do Antony. Né? E recebeu a grana grossa do Antony já naquela época, na época da venda total. Aí, o futebol é assim, o David Neres não confirmou a evolução que se imaginava, ele está se recuperando agora, né? E quando ele foi vendido do Ajax para o Shakhtar, por uma grana, trivial para os padrões europeus, 15 milhões de euros, o São Paulo só teve direito ao percentual do clube formador, 3,5%. Entendi. Agora o David Neres está se recuperando. Então, assim, hoje parece um negócio da China. Mas o São Paulo não vai ganhar nada nunca mais pelo David Neres. Não, só com questão do clube formador. Se ele, né, a cada transação é o clube formador. Então foi uma
tacada conveniente para aquele momento também. Agora, poderia o David Neres ter continuado como o cara da seleção brasileira. Entendi. E aí ser ele o vendido por 100 milhões de euros. O São Paulo apostou, mas eu acho que também não é acaso. Eu não estou só criticando. Eu acho que o Antony tinha uma questão de foco, característica, em que o São Paulo e os seus dirigentes na época apostaram que ele iria mais longe do que o David Neres. Como e de parece fato que ele está indo agora. Está Isso indo, mesmo. né? Bom, a meta de receita, então, está atingida. Deixa eu fazer uma conta de padeiro aqui. Faz. Antony, 100. Sara, Sara, 60 por aí, pouco menos. 60. Marquinhos. Aí eu paro no Sara. Antony Marquinhos dá mais ou menos 160 milhões de reais, certo? Antony Sara. Antony Sara dá 160 milhões. Isso. A meta de receita do São Paulo com vendas nessa temporada era de 142 milhões. Então já extrapola. Ótimo. Aí você põe Marquinhos, que é uma graninha. Rigoni, que é uma graninha. Casemiro, percentual de clube formador. Thiago Volpe. Você vai batendo aí os 200 milhões com alguma sobra, né? Certo. Então, meta de receita de venda já foi superada com a venda do Antony. Perfeito. E tem ainda o Marquinhos, o Luizão. O Luizão, é bom eu te explicar. O Luizão ainda pode ser vendido nessa janela até dia 31 de agosto, porque o Luizão está na mesma situação do Marquinhos. Foi um daqueles caras que o empresário não quis renovar. Tem 5 anos de contrato, mas para valer 3, e o terceiro acaba no final desse ano. Então, não querendo renovar, é aquela situação. Ou o São Paulo embolsa alguma coisa nesse final de janela, ou deixa até o final do ano e pode perder o jogador de graça. Idêntica à situação do Marquinhos. Então, o São Paulo pode até vender o Luizão. Mas tem uma outra possibilidade. Que é o São Paulo, até pela questão de zagueiros, lesão do Arboleda, etc. Ficar com o Luizão até o final do ano, amargar o prejuízo, porque não é uma grana tão significativa nesse atual momento, e decidir dessa forma. Então, o São Paulo, com a venda do Antony sendo sacramentado, o São Paulo não tem. Se o Antony não fosse vendido, Tirone, o Luizão estava vendido na segunda-feira. Entendeu? Pela necessidade de atingir a meta. Agora. Então, é uma questão que o São Paulo pode optar ou não pela venda, mas de qualquer forma é mais um daqueles que também é uma questão da gestão passada, que passa aqueles contratos de 5 anos da base que, para inglês ver, não valiam nada, exato. 3. Né? O São Paulo, que foi muito esperto ali na época do Tri brasileiro, que foi o primeiro clube que sacou a história dos fins de contrato, e aí conseguiu montar times legais. Ninguém tinha percebido isso. São Paulo percebeu essa questão jurídica e conseguiu montar bons times ali. Claro que foi tricampeão brasileiro e tudo mais, campeão da Libertadores e tudo mais. Utilizando essa regra, né? O São Paulo e essa diretoria do São Paulo, e tem 200 mil conselheiros lá que são advogados, esses caras precisam achar um caminho para isso. Para essa questão desses contratos da base. Exatamente. Você não acha? Claro, evidente. Isso é uma das grandes barberagens do São Paulo nos últimos anos, né? Porque um negócio. Tudo bem, o Marquinhos e o Luizão podem não ser Antônios, mas eles não tiveram nem a chance de tentar ser Antônios. Exatamente, né? exatamente. Porque eu também acho que aí uma menção à diretoria anterior nesse aspecto. O Antônio até jogou o suficiente, entre aspas, no profissional do São Paulo. Teve 2 brasileirões inteiros, tal, não sei o que lá. O Marquinhos e o Luizão apareceram e é verdade, é evidente. Se não solucionar isso, não adianta formar jogador em Cotia. Perfeito. Entendeu? Né? Porque aí você fica dependendo do empresário e dos garotos quererem renovar. E vamos combinar que essa é uma questão que parece que atinge mais o São Paulo, atinge o Santos também. Isso, exatamente. Mas você não vê essas questões com o Hendrick do Palmeiras, com outros caras. Exatamente. Né? Com os caras do Flamengo. Os caras do Flamengo. Você não consegue. Tudo bem, os caras estão nadando em dinheiro, então é mais fácil. Não sei, mas deve ter algum caminho jurídico para isso, imagino. Quem souber algum caminho jurídico, por favor, mande aí mensagem aqui nos comentários e nos explique. A gente repassa para a diretoria do São Paulo. Bom, Arnaldo, o que fazer com essa grana?
Vou... Não só do Antony, essa grana toda. Pô, ultrapassou a meta de receita. O Isso. São Paulo tá atolado em dívida. Ele precisa, ao menos, se livrar de algumas dívidas, né? Vamos lá, Tironi. Boa pergunta. E vou te dizer uma outra coisa, uma boa outra notícia financeira para esse ano, que é o São Paulo também está batendo outras metas financeiras. Sim, As bilheteria. esportivas. Então, o São Paulo chegou à final do Paulista como estava previsto. O São Paulo chegou às quartas de final da Copa do Brasil, aliás, chegou à semi, então superou com aqueles 8 milhões da classificação contra o América, Sim, superou a meta a esportiva da meta que era Copa do chegar nas Brasil. quartas. Isso mesmo. Isso. E se chegar à final da Copa Sul-Americana, passando pelo Atlético Goianiense, ele também bate a meta da Sul-Americana. Em relação ao brasileiro, dificilmente ele vai bater a meta, que é a meta de chegar pela classificação do brasileiro a Libertadores, entre os 6 primeiros e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é aquilo. Entre o 8º e o 6º do brasileiro, ou o 10º, são faixas Sim, menos distantes. Fora a questão das metas de patrocínio que também foram superadas e das metas de bilheteria, que o São Paulo tem colocado bastante gente e às vezes com ingressos caros, enfiando a como São Paulo e faca. Flamengo, bate metas. Então, o ano financeiro do São Paulo não vai ser o melhor dos últimos 5 anos, com certeza. Sim. Agora, tem questões. E as despesas? Você vai ver lá. E a questão do Galopo, contratação do Galopo? Aí, como é que é? Isso. Qual que é o parceiro que está pagando? Ou você vai tirar dessa Sim. dinheirama que está entrando para pagar o Galopo? E as outras dívidas? Tal? De qualquer forma, eu acho que esportivamente e por questões das vendas, é um respiro que o São Paulo precisava para iniciar uma próxima temporada. Certo. Lembrando que próxima temporada tem outro orçamento, provavelmente vai ter meta de venda, provavelmente vai ter meta esportiva. Esse negócio não para, né? Sim. E acho que a tacada é poder aproveitar um ano bom financeiramente para botar minimamente a casa em ordem. Né? Sim. Minimamente. Inclusive pagando finalmente Os esses caras. atrasados, exatamente, isso aí. De novo, é mais uma chance que o São Paulo tem de pagar os atrasados. Já vendeu um, é a hora, tem que pagar esses É, caras. é. Agora, Arnaldo, essas boas notícias que você está falando aqui, ela tem uma outra questão que nós vamos falar aqui, mas antes eu quero dizer o seguinte, que esse vídeo, viu, Arnaldo, ele Tem tem o oferecimento de apoio de quem? alguém. De quem é, por favor? Speech! Você gosta, mano. Spete, Minha meu pronúncia é amigo. perfeita, cara. Pronúncia perfeita. Ó, atenção. Jürgen? Ó, olha Ah, aqui, ó, ó o ó, speech. descarta. Que é o fantasy game mais legal que você vai jogar. Porque é de graça e você vai montar seu time em vários campeonatos. Por exemplo, ó, tem aqui a Série A do Brasileirão, mas tem vários campeonatos, não é só isso, não. Tem Liga dos Campeões, tem Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, tem tudo. E você participa de graça. Monta lá o seu time, olha eu montando meu timinho aqui, ó. Pum. Pegar um meia de lado aqui, ó, Arnaldo. Vamos lá. Ó, Zaratio, tá bom. tá bom? Vamos pegar agora um meia meio central. Também tá o Zaratio ali, mas outros. Vamos pegar um cara aí, vamos ver. Tietê, não. Não, 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 João não, não. Gomes, Pode volante. ser, põe. Ótimo. Igor Gomes, não, né? Não, 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 não. Outro goleiro, vai, que a gente já tinha pegado um. Vamos pegar outro. Santos, do Flamengo. Aí também. Bom. Um outro meia aqui. Vou pegar aqui. Você vai montando seu time, entendeu? Pablo Maia, pá. Você vai montando o seu time e à Certo. medida que esses caras foram desempenhando nos campeonatos reais, você vai pontuando, perdendo ponto, ganhando dinheiro, usando um orçamento aqui fictício. Olha lá, o meu aqui está em 1032. E assim vai, você desafia seus amigos, você monta a liga, você desafia o Arnaldo, você desafia o Mauro César, todo mundo que você quiser, com o Speech. E é muito fácil, é só você baixar o link que está aqui na descrição de graça. Baixa aí o Speech, que é o fantasy game mais legal que você vai jogar. Tá? E ainda dá uma força pra gente quando você baixa o Speech. Speech. Vamos lá, Arnaldo. Então, bateu a meta financeira com alguma meta de vendas com alguma sobra de receita, mas a meta financeira não, a receita esperada, né? Uhum. Com vendas, passando dos 160 milhões, era 140 e pouco.
o time está na iminência de ir para uma decisão da Copa Sul-Americana, pode ser campeão, chegou longe na Copa do Brasil, no Brasileiro está patinando, mas chegou na final do Paulista, a bilheteria está indo bem, o Antony foi vendido, tem a parceria com o Manchester City, que o presidente Casares conseguiu. Me parece não, eu tenho certeza que essas coisas todas, essas notícias todas serão utilizadas como carta na tentativa do Casares de reeleição, mais uma. Ele já foi derrotado na tentativa anterior, que tinha ainda uma questão do conselho lá. E aí, agora o negócio caiu, os associados não aceitaram, e agora o Casares tenta uma nova cartada de tentar uma reeleição. Lembrando que o próprio Casares, antes de ser presidente, era contra a reeleição, votou contra a reeleição, né? Ele era o contrário à reeleição e agora ele mudou de opinião e vai tentar novamente a reeleição sem entrar com a outra questão do conselho, que imaginava-se a diretoria, que era essa questão que estava pegando. A reeleição do presidente, a diretoria imagina que seja mais factível de passar. Vamos combinar que estamos falando de mudar a regra do jogo no meio do campeonato, né? Isso, vamos lá. A gente, na época, quando foi rejeitada, né, pelos sócios e também pelo conselho a questão, porque para ter uma mudança de regra no meio do campeonato estatutário é necessária a aprovação do conselho, da maioria, e dos sócios depois. São duas etapas, né? Aquele pacotão de emendas foi tudo, era meio pacotões do executivo com reeleição e pacotão do legislativo, do conselho. Isso. Tinha coisa boa também, né? Não sei se você notou, meses depois, a Leila anunciou como presidente do São Paulo, presidente do Palmeiras, a grande medida de redução dos conselheiros vitalícios do Palmeiras como uma coisa democrática, e era uma das coisas que tinha no pacote do São Paulo lá atrás. Ninguém nem prestou atenção nisso, porque o que pegava era a reeleição presidencial, que já recebeu o carimbo de golpe, e assim tá. E eu já falava para você naquela época, esse negócio não morreu. O Casares ainda tem o mandato até o final de 2023 e, dependendo do que acontecer, vão tentar de novo ele e o presidente do Conselho Deliberativo, o Outen, a reeleição separada de outro pacote de reformas do Estatuto e tudo mais. E aí é aquilo, todo clube grande de futebol brasileiro, todo processo eleitoral brasileiro, nós vamos ter eleição agora, tem reeleição, uma reeleição. A questão não é essa. A questão é a mudança da regra no meio do jogo. Se você perguntar se é favorável à reeleição, sou. Se é favorável à reeleição do Casares nesse processo, não. Assim como não fui favorável à reeleição do Fernando Henrique Cardoso lá atrás, todo mundo bateu palma. Sim. Foi ali, naquele Fernando Henrique, então presidente, com uma aprovação, no mínimo, polêmica do Congresso Nacional, conseguiu a reeleição e usufruiu dela. Perfeito. Participou, como o Casares está querendo fazer, participou da primeira reeleição. O Fernando Henrique não foi bondoso e fez, para o próximo. Não. E, aliás, né, Tironi, vamos combinar. Toda vez que aconteceu isso na história, o atual mandatário concorreu. Sim, foi um movimento feito pelo mandatário. Exatamente. Que aí que faz esse movimento normalmente com um respaldo popular, não sei o que lá. E é aquilo que você está falando, exatamente. Agora, com o final de ano, com o São Paulo financeiramente bem melhor, entre aspas, e com a possibilidade, por exemplo, de ser campeão da Sul-Americana, com a renovação de contrato do Rogério, tá, o capital político do Casares está em alta. E ele vai tentar isso. Por enquanto, passou, né? Precisa ver o que vai acontecer esportivamente daqui para frente. Exatamente. Né? Já passou, né? Já tem as assinaturas. Não é que já passou, já tem as assinaturas para ser apreciado pelo Conselho. Se aprovado pelo Conselho, tem que passar pela questão dos sócios lá e tudo mais. Então, de novo, é possível que aconteça. Eu acho que é mais provável que aconteça agora do que da outra vez. E vai ficar com esse carimbo de golpe o tempo todo, embora, na minha concepção política, na minha formação política, golpe é um pouco uma outra coisa. Golpe é você tirar alguém do poder eleito democraticamente com uma canetada, com um ato militar e tal, como, aliás, foi tirado o Carlos Miguel Aidar do poder pelo São Paulo lá atrás, pela questão do golpe. Para mim, aquilo lá é golpe. Sim. Com justificativas ou não. Mas golpe para mim é outra coisa. De qualquer forma, está com um carimbo no Casares
E ele vai ter que lidar com isso. Eu acho que contratou outra assessoria, tal, o grupo dele e tal. Eu acho a possibilidade de ele ganhar a reeleição é simplesmente interna, né? Lá no Conselho de São Paulo, lá na Bocha, no bar do Morumbi e tal. Respaldo do torcedor ele não vai ter, respaldo da opinião pública ele não vai ter. Então, Perfeito. é uma questão interna lá do São Paulo, que tem o Exatamente. menor colégio eleitoral do país. Essa é a grande mazela do São Paulo, na minha opinião. Exato. E aí, mais do que nunca, agora as metas, se as metas financeiras estão aí, as metas esportivas vão ter que estar para que esse Exatamente. negócio dê certo. Porque senão não vai ter respaldo popular nenhum. E aí pode acontecer o que aconteceu da outra vez, né? É isso então, Arnaldo? E tem jogo, né? Só para dizer Tem que nós jogo. vamos. São Vou Paulo e ficar no Fortaleza. escuro, né? São Paulo e Fortaleza jogam. Faremos a live logo depois do jogo, direto do Morumbi. Se você tiver condição física, está meio baleado. Não, estarei lá. Estaremos lá. Estaremos Num lá. local novo, local bonito, direto Isso. do estádio. A live é dentro do estádio A hoje. live será dentro do estádio hoje, preparem-se. Logo depois do jogo. São Paulo enfrenta um Fortaleza em ascensão, né? Fortaleza praticamente sem desfalques. São Paulo com poucos desfalques. São Paulo hoje no Refis tem 3 jogadores: Arboleda, Miranda, que ainda não se recuperou de uma pancada do jogo do América, e Caio. Não terá outros jogadores que estão em transição. O Luan ainda não relacionado. O Gabriel Neves, que está se recuperando, já está treinando no campo, mas ainda não está pronto. O André Anderson também já está treinando no campo. O resto, o Rogério tem à disposição o que ele achar melhor. Tem os inscritos, né, no Brasileiro, Ferrarese, Bustos, o Marcos Guilherme, quem ele quiser. E pode usar 3 zagueiros, pode usar 2 zagueiros e está fazendo um mistério completo, até porque na quinta-feira ele tem o Atlético Goianiense, um jogo decisivo em Goiânia, Atlético Goianiense que demitiu o treinador, essa também é uma novidade. Jorginho, como era previsto, perdeu o clássico, o Goiás está fora. Então, hoje é um jogo importante para o São Paulo em relação ao brasileiro, mas também visando a quinta-feira contra o Atlético Goianiense. É possível até que ele use bastante jogadores que vão jogar quinta, né? Tem tempo. Tem um tempo até lá, né? Tem um tempo É que alguns caras vão entrar que não vão poder jogar lá, né? Ferrarese, essa turma aí, Não, provavelmente. também pode a Sul-Americana. É verdade, pode. Só na Agora Copa do pode. Brasil. Agora ele tá com um verdade. negócio, agora dá para ele mexer um pouco melhor. É isso aí. Então é isso, teremos live depois, certo? Certo, 18 horas estamos juntos. Garotinho. Garotinhos. Valeu. Tchau. Assina o canal, hein?